Hoje nós vamos iniciar mais um webinário da formação de agente de suporte educacional. Hoje teremos aí a presença do gerente de serviços terceirizados, o Wilson da Silva Taides Filho. Então, iniciamos esse webinário com ele. Então, seja bem-vindo, Wilson, fique à vontade. E sejam bem-vindos também os nossos cursistas a esse webinário dessa semana. Agora é com você, Wilson. Vou passar para você. Obrigado, Tatiana. Obrigado, Fátima. Dar as boas-vindas aos colegas que estão entrando. Né? Espero que aqui a gente consiga passar uma noção boa do que é a área de serviços terceirizados. A gerência de serviços terceirizados cuida dos serviços de limpeza e conservação, vigilância patrimonial e segurança nas escolas. Então, tudo que abranger a estes temas está ligado à gerência de serviços terceirizados. Aqui, de uma forma sucinta, nós vamos tentar passar o que é de mais fundamental de conhecimento para vocês, que no dia a dia, nas escolas, em algum momento podem se deparar com a necessidade de estar atuando ou interagindo com a gente diante daquilo que são as tarefas ligadas aos serviços terceirizados. Podemos ir para o próximo slide aqui. Tatiana, isso, aí. Então, gente, os contratos, nós temos contratos com empresas terceirizadas que prestam serviços de limpeza, conservação e vigilância patrimonial. A gente divide esses contratos por macro-regiões do estado, né? Então, macro-região do norte, macro-região do noroeste, do sul, sudeste e região metropolitana. Então, são 5 macro-regiões e, de acordo com, como eu falei, com as macro-regiões, assim também são os nossos contratos. Temos 5 contratos de limpeza, 5 contratos de vigilância distribuídos para atender a essas macro-regiões. Eventualmente, um contrato pode, eventualmente, pegar um pedacinho de uma outra macro-região vizinha. Isso, às vezes, ocorre como facilitador da logística, de necessidade de acompanhamento, distribuição de material, eventualmente. Mas o que a gente precisa aqui falar? A escola, né? Os gestores da escola são os fiscais dos contratos. Nós aqui da GEST, da Gerência de Serviços Terceirizados, somos os gestores, os responsáveis por gerir os contratos, aumentar, diminuir, cobrar da empresa, aplicar sanção se assim for necessário, mas a gente faz isso tudo com base nas informações prestadas pelos fiscais de contrato. E os fiscais de contrato, assim denominado no contrato, são os diretores de escolas que podem, e normalmente o fazem, atribuir a função de acompanhamento dos serviços nas escolas, nas unidades escolares, a algum agente administrativo da escola. Isso fica a cargo do diretor informar a quem que ele está atribuindo essa responsabilidade, delegando a responsabilidade de fazer o acompanhamento. E essa delegação tem por objetivo realizar a fiscalização do contrato. O que consiste a fiscalização do contrato? A fiscalização diária em loco dos serviços, né? Como eu disse, que é uma atribuição a ser exercida pelo diretor de escola ou pelo CASP, né? Mas que pode ser designado um servidor para acompanhamento, servidor formalmente designado a responder por eles. Isso está previsto na lei, né? Nós temos o parâmetro legal para que haja esse fiscal e haja esse acompanhamento, é a Lei 866/93, artigo 67, e a Portaria do Estado, a 49R de 2010, os artigos 49 a 57, mencionam como deva ser feito o acompanhamento e a fiscalização dos contratos.
Tatiana, se você puder para o próximo slide. Isso. Então, aqui a gente está falando um pouco. Toda escola, além do diretor, né, ele normalmente, ou o CASF, ele normalmente designa formalmente alguém para acompanhar o serviço. No caso de não haver servidor designado em unidade escolar, ficará a cargo da Superintendência Regional de Educação a fiscalização, a qual deverá não só acompanhar, atestar a execução dos serviços contratados, sendo assim responsável pelo recebimento e registro e relatório de todas as ocorrências e deficiências eventualmente verificadas. Por que está escrito isso, gente? Qual o principal motivo do acompanhamento da fiscalização no dia a dia dos serviços? O que a gente precisa fazer? Os contratos que estão disponibilizados em todas as unidades escolares e estão também no site da SEDU. Lá no site, se você procurar, vai ter uma abazinha contratos, aí estão os nossos contratos, serviços terceirizados contratos. Eles têm um leque de atividades descritas, né, daquilo que nós precisamos acompanhar. Nós aqui como gestores e vocês que estão na ponta das unidades escolares como fiscais. Por exemplo, eu vou dar exemplo. Digamos que uma escola tem um programa de trabalho onde precisa limpar 3 vezes por dia o corredor, 4 vezes por dia os banheiros, né? A forma como isso deve ser feito, esse é o nosso papel. Nós temos que estar acompanhando se essas atividades estão sendo exercidas e exercidas da forma correta. Nós precisamos também saber se a escola está com todos os funcionários terceirizados, né, regularmente, anotando seus pontos, e aí vai logo uma observação. O controle de ponto de um funcionário terceirizado não é de obrigação da escola nem nossa, mas eu recomendo, entendo, que nós devemos fazer em paralelo isto para uma checagem. Essa função é da empresa, é do funcionário junto à empresa, o registro de ponto. Mas eu entendo que o registro de ponto, mesmo sendo da empresa, para controle de quem está indo e se está cumprindo a carga horária, deva ficar na secretaria das escolas. Isso é uma recomendação que a gente passa aos diretores e que vocês devam observar também. Por quê? Porque na secretaria de escola fica mais fácil de eu acompanhar se fulano, ciclano, beltrano estiveram, se chegaram no horário, se saíram no horário. Então, essa é uma forma até da gente fazer, como eu falei, um controle paralelo, porque eu vou precisar, ao final do mês, atestar, dizendo que os serviços foram executados a contento, inclusive disso, que todos os funcionários inerentes àquela unidade escolar estiveram lá os 22 dias, 21 ou 20 dias úteis do mês dentro da sua carga horária. No caso de limpeza, a carga horária é de 8 horas e 44 minutos, com 1 hora e 12 de intervalo para descanso, não é nem para almoço. E isto deve ser programado de acordo com a necessidade da escola. O intervalo de almoço deve ser concedido de preferência, né, dentro de uma razoabilidade, entre 11, 13, para quem entra pela manhã, porque quem entra pela tarde, esse horário de descanso será a posteriori, mas é isso, é 1 hora e 12 para intervalo de descanso, é o que estabelece a legislação trabalhista, e é 1 hora e 12 mais 8 horas e 44 minutos de efetivo trabalho. Essa é a jornada dos ASGs. No caso dos vigilantes, nós temos 2 tipos de vigilância. Uma que é também de 8 horas e 44 minutos, eles só atuam de dia, de segunda a sexta, e temos um outro que é de escala, 12 horas. Ele trabalha 12 horas, descansa 36. O que nos compete? É observar se os funcionários estão não só presentes, mas cumprindo a sua carga horária, e se estão executando, como eu disse, as atividades previstas em contrato que estão disponibilizados na unidade escolar e no nosso site também. E esse é o elemento fundamental, porque
é através desse acompanhamento que nós, gestores, temos a condição de, eventualmente, corrigir problemas que possam estar acontecendo com a execução do serviço. Às vezes a empresa não está fornecendo algum material, ou tem algum funcionário que, por algum motivo, não está integrado à equipe, ou discute as tarefas a ele atribuídas. Isso pode ser resolvido desde que haja um acompanhamento e as anotações devidas, né? Essas anotações devem ser remetidas sempre para os gestores, aqui para a GEST, né? Vocês vão estar depois disponível para vocês os canais de comunicação com a gente. Tem e-mail corporativo de acordo com o tema. Por exemplo, limpeza. Para falar de limpeza, você pode mandar e-mail no limpeza@sedu.es.gov.br. Vigilância. Estou com um problema com a vigilância. Podemos falar sobre vigilância no vigilância@sedu.es.gov.br. E assim por consequência. Tudo que eu falei sobre a execução de serviço, gente, pode e tem que ser acompanhado através de um sistema de gestão de serviços que está disponibilizado para unidades. É o SIGEST, Sistema de Gestão de Serviços Terceirizados. Lá, vocês têm o nome dos funcionários que estão trabalhando nas unidades, né? E já, inclusive, digamos por assim dizer, o apontamento não é de falta de presença, do dia de trabalho dele. E aí a gente já precisa esclarecer um outro ponto. Quando um funcionário terceirizado falta, nós vamos apontar no sistema e num relatório manual que a gente ainda faz para a conferência, não falta para o funcionário. Você diz que ele faltou, mas a falta que nós estamos apontando é a falta de execução de serviço por parte da empresa, porque todo e qualquer posto de trabalho de empresa terceirizado, se porventura o funcionário falta, a empresa tem a obrigatoriedade de fazer a reposição de mão de obra. Nem sempre essa reposição ocorre no mesmo dia, porque às vezes a pessoa avisa pela manhã que passou mal, que está na unidade de saúde, e às vezes não dá tempo de fazer essa reposição, né? Então a gente tem que ter esse bom senso, mas a gente vai colocar a falta e comunicar à empresa. Empresa, seu João, dona Maria, não veio, está em afastamento, preciso que vocês façam a reposição da mão de obra. Enquanto ela não fizer a reposição, nós vamos apontar que houve falta sem reposição de mão de obra. Eu já estou aqui dizendo, por exemplo, uma das atividades que é corriqueira e que algum de vocês possivelmente vai se deparar dentro da unidade escolar. A gente está acompanhando e verificou que alguém, por um motivo de saúde, está em afastamento, e eu tenho que apontar isso, tanto no sistema quanto nos nossos relatórios, né, para que a gente possa descontar da empresa enquanto ela não fizer a reposição da mão de obra. Bom, voltando então aqui um pouquinho, eu acabei não seguindo muito aqui o slide. Como eu falei, quando a gente não tem um servidor designado na unidade escolar para esse acompanhamento, fica a cargo da superintendência realizar esse acompanhamento e depois, no final do mês, atestar que a execução do serviço foi feita de acordo com aquilo que nós anotamos. Aí o item de baixo é justamente falando, o fiscal, quando detecta alguma irregularidade, deverá comunicar formalmente, primeiro, a contratada para correção. E a quem que a gente comunica na contratada? Cada unidade escolar recebe, pelo menos por 2 vezes no mês, o supervisor da empresa para interagir, conversar sobre a atividade, seja ela de limpeza, seja de vigilância. Às vezes, isso é uma dificuldade. O supervisor, às vezes, passa em horários que não coincidem com aqueles que a gestão precisa. Isso também pode e deve ser ajustado. Tem que chamar o supervisor da empresa, falar, fulano, eu preciso que quando você venha, seja no horário tal. Ou então, antes de você vir, vamos combinar o dia e o horário. Peguem e anotem nome e telefone do supervisor que visita a sua escola. Porque se ele também não estiver acompanhando e não estiver fazendo as visitas de acordo com a necessidade, isso é uma irregularidade que deve ser apontada e comunicada à GEST, pelo e-mail que eu já falei, que vão estar sendo disponibilizados a vocês. Então, aí aqui embaixo fala justamente disso. Caso a contratada não adote as providências cabíveis
depois de você ter comunicado à empresa, através do supervisor, ou até do e-mail da própria empresa, de que você está com alguma dificuldade. Você comunicou a contratada e ela não adotou a providência necessária, o fiscal deve comunicar formalmente e de forma imediata aqui para a GEST, ao gestor do contrato. Para que isso? Não é só porque às vezes pode parecer uma questão meramente burocrática. Não. É porque nós, enquanto gestores, temos um outro poder um pouquinho acima de vocês, no sentido do que a gente pode pressionar a empresa. Por exemplo, se você me passa alguma dificuldade com alguma empresa, que ela já tem 4 dias, ela não adotou providência, eu posso instar a empresa a sanar, sob pena, se não o fizer, de eu multá-la, por exemplo. E aí, talvez essa seja uma capacidade que nos é dada como gestor. O fato de eu poder descontar dele, penalizá-lo com uma multa, né, nos dá uma condição maior de resolver, porque quando fala Wilson, seu microfone está desligado. Ei, Wilson. Acabei de religar, mas alguém que mexeu, porque eu não tinha mexido, não. Porque eu vi, apareceu para mim todos os alto-falantes tinham sido desligados. Ok, retomando, vamos lá. Eu estava falando dessa importância do acompanhamento dos serviços e de apontar as eventuais irregularidades. Apontando as eventuais irregularidades, primeiro para o supervisor da empresa, de forma, assim, formalmente. Se ele não tomar providência, imediatamente comunica a gente, porque a gente tem um poder de mexer no bolso deles, e aí eles logo correm. Quando a gente fala que vai descontar um valor ou vai multá-lo, isso o empresário não quer esse tipo de incômodo, né? Porque aí realmente mexe no faturamento deles, eles logo normalmente correm para sanar a dificuldade. São esses pontos aqui desse slide, aí podemos ir para o próximo. Isso. Perfeito. O fiscal deverá ainda exercer as seguintes funções. Exercer a supervisão geral das atividades decorrentes da execução dos serviços. Realizar a conferência dos equipamentos e EPIs. Então, já explico. Eu, na verdade, já falei disso aqui um pouco, né, mas eu vou retraduzir esses 2 pontos aí desse slide. O fiscal ou o agente que ele designou formalmente para acompanhamento, né, acompanhar as atividades que estão descritas no contrato e que tem que ser exercidas na escola, para saber se elas estão sendo feitas a contento, estão sendo feitas da forma correta, se está satisfazendo a necessidade da unidade escolar. Às vezes, passou o pano no corredor, por exemplo, mas ele não está limpo. Às vezes, fez a asepsia do banheiro, mas o banheiro não está bom, está com mau cheiro. Então, esses são elementos. E aí a gente tem que pedir ao colaborador para verificar qual o problema. O material está inadequado, ou foi a forma como foi executado o serviço está inadequado. Isso tudo é papel nosso, de vocês aí na ponta, nas unidades, e nosso na hora em que vocês nos comunicam alguma dificuldade. Essa é a letra A. A supervisão geral das atividades decorrente da execução compete a gente, a vocês aí na ponta, nas unidades escolares, e, se necessário for, comunicando a gente também vai intervir junto à empresa para poder resolver isso. Uma outra coisa que é fundamental, gente, e que muitas vezes fica renegada a um segundo plano, é nós observarmos se os nossos colaboradores estão com todos os equipamentos necessários à realização da atividade, em especial os EPIs. EPIs são equipamentos de proteção individual. Os equipamentos de proteção individual são de caráter obrigatório e ninguém pode dispensá-los. Ninguém.
nem o diretor, nem o superintendente, ninguém. Os EPIs estão previstos, aqueles que têm que ser utilizados em cada atividade, e ninguém pode dispensar o uso. Por exemplo, vou dar uma situação aqui como exemplificativo para a gente. Uma colaboradora nossa chega, ai, sabe o que acontece, diretor? Eu estou com o pé doendo muito, tenho uma unha encravada, eu posso tirar minha bota? Não pode. Não temos autorização para permitir isso. Diretor, eu não vou usar essa luva porque ela está me dando alergia. Eu posso fazer a limpeza sem a luva? Não pode. Não pode porque nós estamos lidando com produtos químicos que são agressivos, que podem trazer outras consequências. Assim também é a bota. Então, os colaboradores têm que estar sempre com luvas, botas. Quem for colaborador que esteja atuando em banheiro tem que ter avental, né? Pode ser ele de pano ou de plástico, mas tem que ter. Né? Dependendo da atividade, eles têm que ter máscaras para utilização. Isso tudo também está previsto lá no contrato, que está disponibilizado para a gente. E a gente tem que, no dia a dia, acompanhar, porque é comum a gente chegar numa escola e verificar um colaborador mexendo com água sanitária, com cloro, com outro, sem luva. Ela está correndo um risco de dano à saúde. Então, é por isso que é obrigatório e ninguém pode dispensar. A bota também é uma bota própria, para que não passe umidade. E tem dois tipos. Uma é uma menor, preta, para limpeza corriqueira, e tem uma que é própria para a limpeza das áreas molhadas, que é em PVC, mais alto. Quando a gente fala que tem que observar, gente, é em proteção à saúde deles. E a gente não pode dispensar isso. E nos compete acompanhar. Porque, às vezes, infelizmente, a empresa não concedeu o número suficiente de EPIs. Então, às vezes, o colaborador pode estar, eventualmente, sem um EPI porque faltou. E aí a gente tem que estar atento a isso para não permitir que isso ocorra. Podemos ir para o próximo slide, por favor, Tatiana. Ok, passou aí, gente. Não, agora. Não? Sim, agora. Então, só retornando um pouco, gente, ao que eu falei muito dos serviços de limpeza. No caso da vigilância, o que precisa observar? Por exemplo, os vigilantes, compete a eles ajudar no controle de acesso, ou seja, da entrada e saída de pessoas da unidade escolares, mas não é controlar, como às vezes a escola distorce, não é controlar o fluxo de alunos nos horários de entrada e saída. Esta obrigação última compete aos coordenadores de turno, assim previsto no nosso regimento comum. O vigilante está lá para auxiliar. Ele fica na retaguarda, caso haja alguma dificuldade, né, ele possa ser um apoio. Ou, fora dos horários de entrada e saída, quando alguém quer acessar a escola por algum motivo, para pegar um documento, compete a ele, né, ele estando lá, a efetuar esse controle de acesso. Quem quer falar sobre o quê, vai falar com quem, essa é uma das atividades dele. Além desta, ele tem que fazer rondas regulares na escola, para verificar se existe algum risco ou se em algum momento alguém está atacando o patrimônio de alguma forma. Pode ser um aluno que brincando está jogando bola na parede, ou enfim, jogando alguma coisa em cima do telhado. Qualquer coisa que coloque o patrimônio em risco está na alçada do vigilante, ele está verificando e relatando isso para os gestores da escola. Então, no caso dos vigilantes, essa é a atividade que a gente precisa acompanhar. Eles estão fazendo as rondas, eles estão comunicando as eventuais agressões ao patrimônio, né? Eles têm feito esse controle de acesso das pessoas que querem entrar na escola para pegar documentos ou discutir determinado assunto. E isso é fundamental nos dias de hoje, principalmente, ser um elemento de segurança para a escola. E aí já aproveito para falar, né? Portão de escola, gente, ele deve estar sempre fechado. A escola é pública, mas para acessar a escola,
tem que ter motivação, identificação de quem está entrando e com quem quer falar. Ela é pública, mas não significa dizer que ela tem que estar com o portão escancarado, de forma que uma pessoa, às vezes, até com algum problema, está desnorteada, entra e, às vezes, ali discute. Esta é também uma atribuição do vigilante, estar atento a isso, em qualquer coisa do gênero, de um problema nesse sentido, comunicando a gestão da escola. O vigilante ele tem que sempre, gente, estar com os seguintes EPIs: colete balístico, né? Um cacetete e dotado de rádio ou telefone celular para comunicação, se necessário for. Falei um pouquinho assim do serviço de vigilância, que eu tinha deixado ele de lado. O próximo item aqui fala dos registros das ocorrências na execução dos serviços contratados, enviando ao gestor, que providenciará a aplicação das eventuais penalidades. É aquilo que eu falei, gente. Vocês que estão aí na ponta, que estarão na ponta nas nossas unidades escolares, vão nos ajudar com essa fiscalização dos contratos. Verificando que algum serviço não está sendo executado, que algum colaborador não está cumprindo seu horário, que está faltando algum tipo de equipamento de proteção individual. Qualquer coisa nesse sentido, vocês devam anotar em registro, comunica a empresa, e ela não tendo sanado, vocês... E mesmo sanado, eu diria que mesmo quando a empresa resolve o problema, eu entendo que essas não conformidades vocês devam registrar e mandar ao gestor do contrato, porque isso serve de subsídio para as nossas tomadas de decisões, e não só de tomada de decisão, e quando necessário, para a devida intervenção junto à empresa, até ao ponto de aplicar sanção. A sanção pode ser multa, pode ser uma advertência, pode ser a suspensão do contrato, e eu só consigo fazer isso mediante ao relatório de execução dos serviços que vocês nos mandam. Então, eu falaria que vocês devam, né, primeiramente, quando se defrontarem com alguma dificuldade no serviço, comunica à empresa através do seu supervisor, ou se ele não estiver disponível, do e-mail ou telefone da empresa. Eu sempre acho que deva formalizar. E mesmo que ela sane o problema alguns dias depois, ou imediatamente, eu acho que vocês devam ter um livro, um campo, o próprio sistema disponibiliza campos para isso, relatar a não conformidade que sirva de subsídio para a gente, gestor, para eventual necessidade de uma tomada de decisão. É exatamente o que fala a letra C. Realizar os registros de ocorrência na execução do serviço, enviando ao gestor, que vai providenciar a medida correta para algum inadimplemento contratual. Bom, o próximo item, a letra D, fala justamente de atestar a execução e aferir a qualidade do serviço nos termos do contrato de limpeza e vigilância. Tanto no contrato de limpeza e vigilância, como eu falei para vocês, lá tem um rol das atividades a serem exercidas pelos colaboradores, né? E a gente tem que estar acompanhando, e no final do mês a gente vai fazer o ateste. Quando vocês atestarem, gente, vocês estão dando a informação para mim, ou para a gente aqui, para a GEST, para os gestores, de que os serviços foram executados e foram executados da forma correta. E, consequentemente, quando você fala isso, esse serviço ele tem um preço. No contrato tem lá quanto custa cada posto. Você está me dizendo que eu estou apto a realizar o pagamento de X mil reais mês pelo serviço que foi executado. Vejam como isso é importante. O meu pagamento à empresa terceirizada só é feito mediante ao ateste de vocês. Vocês vão dizer que os serviços foram prestados todos os dias, na carga horária necessária, com a execução correta e com a qualidade que a gente precisa, e é mediante a isso eu vou fazer aqui a planilha dizendo que tantos postos de trabalho que trabalharam 20 e tantos dias, 22, 21, dependendo do mês, né, vão receber, a empresa vai receber por isto o valor de X. E esse valor, inclusive, está constando lá do contrato disponibilizado a vocês, que está na unidade, está também no nosso site. Essa é a letra D, que fala isso. A execução compete
ao diretor da escola ou a quem ele formalmente designou, né, atestar a execução e aferir a qualidade do serviço, seja de limpeza, seja de vigilância. Tatiana, podemos passar para o próximo, se você assim me permitir. Passei, você consegue visualizar? Ótimo. Então, o próximo ponto aqui é o que deve também ser observado, né? Então, da nossa parte aqui, a fiscalização por parte da contratante, que somos nós, consiste em ter livre acesso aos serviços, devendo a contratada colocar à nossa disposição os elementos que forem necessários ao desempenho das atribuições. Vou falar um caso, por exemplo. É comum as funcionárias falarem assim, nós não temos onde anotar o nosso ponto, não. Isso é obrigação da empresa, deixar um livro de ponto ou folhas de ponto suficiente para que elas anotem um ponto. Deixar e dar acesso a gente onde estão e quais são os EPIs que elas vão utilizar. É direito nosso verificar isso. Eu diria até mais. Eles entregam também o material de limpeza básico. Vejam, material de limpeza consiste somente no material necessário à atividade de limpeza da escola. Não está aí nenhum item de higiene pessoal, nem sabonete, nem nada. Estamos falando apenas de água sanitária, detergente, vassouras, os elementos, eles estão lá descritos no contrato, que são necessários à realização da limpeza, como também da vigilância. Eu até sugiro, no caso da limpeza, que quando o material for ser entregue na unidade, a unidade escolar, através da pessoa designada ou de alguma outra, acompanhe a entrega do material e faça o seu controle. Recebi 4 litros de água sanitária, 2 caixas de sabão em pó, 5 detergentes. Por quê? Porque às vezes ocorre de um mês eventualmente acabar antes, faltar material, e eu preciso saber se é um consumo que aumentou ou se houve uma entrega menor, para que eu possa cobrar da empresa. E aí eu só consigo cobrar se eu estiver fazendo acompanhamento. Isso é o que está dizendo essa letra A, que a fiscalização por parte da contratante consiste em ter livre acesso aos serviços, devendo a contratada da empresa colocar à disposição os elementos que forem necessários ao desempenho das atribuições, materiais, EPIs, e eles têm que dar livre acesso a gente para verificar esses materiais. É isso. Aqui na letra B, gente, está falando de uma outra questão. Uma coisa que é comum com o passar do tempo, seja nas escolas, seja aqui com a gente também, é a gente passar a entender que o colaborador que está lá nos ajudando, né, o terceirizado, ele é funcionário nosso direto da SEDU, e ele não é. Aí a gente começa a querer exercer poder de mando sobre eles. Assim, a determinar o que eles têm que fazer, o que eles não têm que fazer. Não é dessa forma que funciona. Se eu quero uma mudança de alguma atividade, se eu quero que um determinado colaborador faça uma atividade que não está sendo realizada, eu comunico isso ao supervisor da empresa para que ele ajuste com a equipe dele. Porque nós não temos poder de mando sobre os colaboradores empregados da contratada. Não temos, eles são funcionários de uma empresa que estão a nosso serviço, mas eles não são nossos funcionários. Eu não posso diretamente ficar dando ordem a eles, sob pena de o fazendo, eventualmente, futuramente, termos questões trabalhistas. Eu recebi a ordem direta, mudava minhas atividades. Então, não é assim que funciona. Eu quero uma mudança, tem uma coisa que eu não estou satisfeito, seja até, às vezes, comportamental, eu comunico ao supervisor da empresa para que este faça o ajuste com a equipe. Ele não fazendo ou não surtindo resultado, comunica aqui para os gestores do contrato novamente. É assim que deva funcionar, e isso faz toda a diferença, gente, eu posso garantir. Quando a gente faz dessa forma,
isso faz toda a diferença na nossa execução de serviço. É muito melhor quando a gente se reporta ao supervisor e cobra dele que ele faça o ajuste necessário. Ela tem muito mais efeito e nos tranquiliza no sentido de que estamos fazendo da forma legal. Isso eu retraduzi aí o que está escrito aí no item B, né? Que a gente não pode exercer poder de mando sobre os empregados da contratada. A gente deve reportar-se somente ao preposto, que normalmente é o supervisor que visita a escola. Tatiana, podemos ir para o próximo. Gente, eu não perguntei, eu estou indo muito rápido. Fique à vontade para falar. Tá ótimo, Wilson. Foi esclarecedor. Pode continuar. Agradeço. Só dizer a vocês, se eu estiver indo muito rápido, gente, é só abrir o microfone e pedir, eu falo mais devagar, eu refaço o item, tá? E depois vocês vão ter aqui um tempo aí para fazer as perguntas de vocês, que eu acho que são fundamentais. Bom, item C. A fiscalização dos serviços pela contratante não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada por qualquer inobservância ou omissão à legislação vigente. Por que nós estamos falando isso, gente, aqui? Por que é importante vocês terem conhecimento disso? Porque é comum nessa relação contratante que somos nós e empresa, principalmente numa relação público-privado, a empresa querer se eximir de responsabilidades. É comum isso acontecer. Não, mas você tinha me falado, mas mesmo que eu tenha observado, mesmo que eu já tenha falado para o supervisor e que ele já tenha feito algum tipo de intervenção junto à equipe, se algum item da execução do serviço não estiver sendo feita a contento, da forma correta, isto é responsabilidade da empresa contratada, porque ela tem um contrato que determina todas as obrigações pertinentes a ela, e ela tem que observar, mesmo que eu já tenha apontado, que eu tenha falado, isso não a exime da responsabilidade dela de executar da forma correta. É papel dela. E isso a gente precisa ter claro, gente. Sabe por quê? Esses serviços, eles não são baratos. E a eficiência deles está diretamente ligada ao quanto eu tenho de capacidade de me organizar e cobrar o que é meu por direito. A diferença do que acontece numa prestação de serviço aqui, na SEDU, no Estado, do que acontece numa empresa privada, quando tem uma prestadora de serviço, é justamente o acompanhamento e a cobrança. Não tenho dúvida. Se a empresa se sente à vontade, que a gente não cobra, deixa fazer de qualquer jeito, ela vai fazer de qualquer jeito. Se eu cobro, se eu acompanho e exijo aquilo que é meu por direito, que está previsto em contrato, e vou aqui fazer logo uma observação, acho que um adendo importante. Gente, nós pagamos pelo serviço a mesma coisa que o mercado paga. Mesmo tendo uma licitação, não se paga menos, porque ninguém vai fazer um serviço abaixo do valor de mercado, porque ele não conseguiria se manter. Então, o que a gente paga para as empresas é o valor de mercado. Então, eles têm a obrigação de estarem atentos às observâncias das cláusulas de contrato e a cumprir tudo que está previsto lá. E aí, até assim, por exemplo, vou dizer uma coisa que às vezes costuma acontecer nas escolas. Tem uma funcionária, uma colaboradora nossa, Dona Maria, né, por exemplo, que está há muitos anos na escola, mas Dona Maria está com algum probleminha, já não consegue fazer algumas atividades, ou está faltando, eu não vou apontar falta para ela que ela vai ter desconto. Não, gente, ela não vai ter desconto. Se ela está afastada, né, motivadamente, se ela está com afastamento médico, ela estará afastada, mas receberá os seus salários de acordo com o atestado devidamente validado. A empresa terá descontos enquanto não repuser a mão de obra, porque o que eu contratei foi o posto de trabalho. É a obrigação dela de repor. E ela vai ter que, em algum momento, inclusive, se a Dona Maria está com algum problema, alguma coisa que impede
ela de executar determinada atividade, ela, a empresa, vai ter que avaliar o que fazer. Se vai colocá-la para fazer uma avaliação, uma perícia, se vai trocá-la de atividade para uma atividade que seja mais compatível com ela, e isso também é papel da empresa. E se a empresa não faz, nós vamos apontar. E caso ela não acerte o problema, comunica ao gestor do contrato. Isso aqui a letra C está falando, né? A fiscalização dos serviços pela contratante não exclui a responsabilidade do contratado, e não exclui mesmo. É papel dela sempre estar atento para poder executar o serviço da forma correta. Letra D. A folha de ponto das serventes deverá ficar, aquilo que eu já falei lá no início, de preferência na Secretaria das Unidades Escolares, na Superintendência Regionais de Educação e do Conselho Estadual, em local de fácil acesso e visível fiscalização. Por quê? Era normal, gente, no passado, que essa folha de ponto, o livro de ponto, ficasse no quarto onde elas guardam o material ou, né, no recinto, no quarto, na sala, onde elas faziam a troca de roupas, tinham seus armários. Qual o problema de ficar lá? É que eu, fiscal, nós, escola, que precisamos acompanhar, lá é um lugar que eu não vou constantemente. Então, eu não sei se está sendo preenchido o ponto diariamente, se realmente fulana e ciclana estão chegando no horário correto, e eu preciso ter esse acompanhamento. Preciso ter esse acompanhamento para que a gente possa exigir, cobrar o que é nosso por direito. É somente esse o papel. Por isso, o que está escrito aqui na letra D é observando isto. É para permitir que a gente faça esse tipo de acompanhamento. Letra E. O fiscal deverá atentar para que não haja desvio de função por parte dos funcionários terceirizados, sob pena de responsabilização e penalização, de acordo com a Lei 46 de 1994. O que estamos falando aqui, gente? Também existia no passado, às vezes a gente se deparava, ocorria, com escolas querendo que, por exemplo, o vigilância ajudasse a limpar a calha do telhado. Ele tem obrigação de fazer isso? Não. Ele pode fazer isso? Pode. Mesmo que peça ele? Não, não pode. Não pode, porque qualquer pessoa que veja que ele está fazendo uma atividade que não é própria da atividade dele, avise isso para o sindicato ou denuncie diretamente, né? A Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, e nós seremos notificados e responderemos por isso. Nós não podemos nem obrigar e nem pedir para que um funcionário exerça qualquer tipo de atividade que não sejam aquelas descritas no rol de atividades previstas no contrato. Por exemplo, Wilson, mas eu vou pegar as meninas hoje, elas vão começar a carregar as estantes que estão aqui no andar de baixo para o andar de cima da escola. Pode? Não. Ela não é carregadora. Ela é ASG, Auxiliar de Serviços Gerais. Agora, é bom senso. Ela precisa limpar um lugar, um canto onde tem um armário. Ela pode arrastar o armário? Elas podem arrastar? Lógico que pode. O que não pode é querer que ela faça a mudança de um pavimento para o outro, de um prédio para o outro, porque isso não é próprio delas. O que eu não posso é querer que a servente vá ao supermercado comprar determinados itens que a escola está precisando e que não tem. Eu posso atribuir isso ao auxiliar de serviços gerais? Faz favor, vai ali no supermercado comprar isso, assim, assim, ou vai na papelaria comprar isso, assim, assado. Pode? Não, não pode. Nós não temos esta prerrogativa. Isso não está na atividade delas e nós não podemos exigir nem pedir isso delas. Então, a gente tem que ficar atento para que não haja desvio de função, seja do vigilante, seja do nosso ASG. Isso é o que estava escrito aí na letra E, gente. E eu peço que a gente observe isso com carinho para a gente não ter problema no futuro. Próximo, Tatiana. Esse é o último slide. Sim. Gente, como eu disse, a apresentação aqui é breve, né? Então aqui já vai ficando aqui o meu agradecimento pela atenção de vocês. Eu espero ter conseguido passar uma noção geral da gerência de serviços terceirizados, mas já me coloco à disposição, eu e toda a minha equipe,
estou gerente de serviços terceirizados, né? Temos o subgerente Zacarias, que é responsável pelo serviço de limpeza, e o Daniel, que é responsável pelo serviço de vigilância. Estamos todos à disposição nesse e-mail aqui abaixo e nos telefones também aqui, desse último slide, né? Se vocês se encontrarem em dificuldade, alguém de vocês quiser se aprofundar mais, tiver necessidade, faça contato, a gente combina um dia, vocês vêm para aqui, para a GEST, e a gente faz um dia de treinamento com vocês, não há dificuldade, para sanar dúvidas ou até para aprofundar o conhecimento com relação ao contrato, a gente se coloca à disposição. E, novamente, agradeço a atenção de todos. Peço desculpas se, eventualmente, estava prolixo aí em algum momento e estou à disposição para alguma pergunta. Nós que agradecemos, né, Wilson? Eu acredito que foi esclarecedor. Assim, muitos detalhes, como você falou mesmo, como fiscalizar o contrato, quando a gente tem que buscar, né, as pessoas competentes, o gestor do contrato, com quem a gente pode procurar se reportar, né? Você falou também a questão do livro de pontos, foram várias questões assim bem pertinentes que fazem parte do dia a dia da escola e fazem parte aí da prática de quem está aí na secretaria escolar. Principalmente a questão do desvio de função. Então, assim, são coisas rotineiras do dia a dia em relação à vigilância, o vigilante, né? São pequenos detalhes que no meio do dia a dia, diante de algumas demandas, né, acabam ocorrendo e a gente tem que ter muito cautela, né, devido a essas questões. Então, nós temos muitos agradecimentos aí da sua explanação, Lucas, né, Gomes falou que foi muito bom, foi esclarecedor, a Juliana também colocou no chat, e nós estamos aguardando perguntas. Se não tem perguntas, a gente pode estar finalizando. Você quer falar mais alguma coisa? Fátima? Não, eu acho que foi tão esclarecedor que o pessoal acho que nem perguntas tem. Nós vamos falar também que a lista de presença está no chat, a Fátima colocou. Qualquer dúvida, tem um e-mail, né, do Wilson aí, os telefones de contato, para vocês entrarem em contato. E esse é o último webinário dessa semana. Semana que vem, nós teremos o pessoal do transporte escolar, que é o nosso último webinário. Então, não deixem de participar, tá, pessoal, do webinário da semana que vem. A Fátima falou que o microfone dela está fechado, que aí eu pensei que ela iria participar, mas então, aí semana que vem nós vamos ter o último webinário do transporte escolar, não deixem de participar, é o último webinário da formação de agente de suporte educacional. E nós agradecemos imensamente aí, Wilson, a sua disponibilidade. Eu sei que, como eu falei ontem, gente, não temos, as pessoas, elas tiram o tempo, o pessoal do serviço terceirizado está aí cheio de demandas, né? Cheio de tarefas, e tiraram aí um tempinho para estar compartilhando um pouco desse conhecimento, né? Não é só conhecimento teórico, mas conhecimento de prática, né? De vivência aí, né? Para o pessoal aí. Então, nós agradecemos imensamente aqui a equipe do Cefop e todos os cursistas, tá, Wilson, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço a todos vocês a oportunidade, Tatiana, Fátima, a todos os presentes aqui. Agradeço a oportunidade de passar um pouquinho dessa noção, né, porque acho que isso ajuda no nosso desenvolvimento das atividades no dia a dia e estamos à disposição naquilo que vocês precisarem. Então, encerramos então o nosso webinário de hoje. Eu quero desejar um excelente dia para vocês e abençoado dia para todos. E bom feriado, né, gente? Sextou, né? Tchauzinho. Isso. Tchau, tchau. Tudo de bom, gente.